Que esse momento seja um momento de reflexão e também de integração entre os cursos do Centro de Humanidades. Infelizmente, a gente está vendo aqui mais gente das ciências sociais e seria muito interessante que tivesse mais gente de outros cursos também. Porém, vamos aproveitar a oportunidade, uma oportunidade de ouro. Vamos ouvir a professora Glória Diógenes, do Departamento de Ciências Sociais, que tem uma ampla experiência sobre a temática que ela vai falar. E a gente, até por conta disso, a gente pensou em gravar para depois disponibilizar na página da pós-graduação, na página do Centro de Humanidades. Então, ali, quando eu estará gravando, fique bem na fita, que a gente vai colocar depois no site para que outras pessoas que não puderam ter a oportunidade de estar aqui hoje possam depois assistir. A professora vai ter 40 minutos para falar, certo? Porque às 6 horas a gente vai ter a recepção dos alunos do turno noturno, certo? Sejam bem-vindos aqui, que o nosso ano de 2016 seja um ano muito bom, que a gente consiga superar grande parte das crises que estão por aí e que a universidade possa cumprir o papel que é destinado a ela. Então, muito obrigada. Vou passar a palavra para a professora Glória, que vai ficar sozinha aqui na mesa. Eu acho. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a Dani o convite, a vocês que estão aqui, né? Dizer que a gente vai tentar fazer mais uma conversa mesmo. Eu durante muitos anos, durante talvez 20 anos, eu estudei e pesquisei o tema juventude, mas mais que isso. Mais que isso, porque eu acredito que um pesquisador, ele precisa não só pesquisar, mas experimentar, vivenciar, estar no centro dos acontecimentos, né? E durante a minha dissertação de doutorado, eu comecei a estudar a juventude, na verdade, exatamente em 1993, né? Quando eu fui chamada para fazer uma pesquisa sobre um censo de meninos e meninas de rua. E nesse censo, eu não ia, o doutorado eu ia tentar em 94, minha tese, meu projeto não era sobre esse tema, adolescente, de juventude, mas como eu fui chamada para dar essa consultoria em 1993, que era para contar a quantidade de meninos e meninas que estão nas ruas. Era um projeto do governo e do BID, né? E eu tive a ideia de também fazer algo que era meio inédito naquele momento, que era fazer um levantamento dos apelidos, fazer desenhos. Eu pedi para os meninos fazerem 4 desenhos: a família, a casa, a rua e o futuro, né? Então, assim, eu recebi, nós das ciências sociais, das ciências humanas, algumas áreas sabem analisar imagens, mas eu tinha, meu Deus, o que eu vou fazer com tanta imagem? Mas uma coisa era notória, né? Eu recebi vários desenhos de futuro em branco. Isso é uma das coisas que me chamou a atenção. E o desenho da família eram corpos às vezes seccionados, né? Às vezes tinha metade tem a parte para cima, não tinha para baixo. Era como se fosse assim uma outra dimensão de família que ali se assinalava. Eu fazia uma outra pergunta, que se fazia parte de alguma turma. Então eu percebi que a filiação a grandes galeras era muito forte, né? A ideia de turma, de galera, era uma filiação que às vezes era maior que a da família, assim, era uma sociabilidade maior. E eu fazia uma pergunta que foi a pergunta que mudou o rumo dos meus estudos, se aqueles meninos se sentiam mais maltratados em casa do que na rua. Gente, claro que eu achava que eles iam responder, se sentiam mais maltratados na rua. E 65% para 66% diziam que se sentiam mais maltratados em casa. Então, todos os referenciais mudaram. Primeiro, assim, a ideia da família não era bem aquela, né? A ideia da rua, tinha um texto bacana que eu li, que era a cidade como fascínio de escaninho da Rumfoldo, que era assim, a cidade como um lugar de experimentação, né? Que a gente dizia, menino queria estar fazendo na rua, né? E o menino queria estar na rua. E isso mudou muito o meu rumo. Eu em 94 entro no doutorado para fazer a minha pesquisa sobre gangues e galeras, e depois eu encontro o movimento hip hop. Então, durante
uns 25, e como sempre fui uma pesquisadora, que eu botei o nome pesquisadora em movimento, que foi o que eu achei, eu participava de muitos momentos do próprio Morro Santa Terezinha. Naquele momento eu me aproximei de uma galera que era, no momento era uma galera que já estava quase se tornando um oposto do hip hop, que era os conscientes do sistema, mas tinha a galera da quadra, né, o GDQ, tinha também a galera do Morro Santa Terezinha, que era lá, aí tinha vários servilus e tudo. E naquele momento eu percebi que era muito importante para mim não só pesquisar, mas estar dentro dos acontecimentos. Então, por exemplo, em várias situações eu estive em reunião de gangue, combinando como é que ia atuar no Fortal. Porque fui me aproximando e consegui ser considerada, como ele dizia, uma pessoa limpeza, né? Agora é limpeza, então ele pode falar perto dela. E isso me abriu muitas portas. Eu passei a ser alguém que dentro do hip hop está nas reuniões, discute, né, dentro das cenas, e eu acho que há uma diferença nas ciências humanas, quero começar por aí, de alguém que fala desse lugar, mas fala com o corpo e alma. Não fala só da boca para fora, né? Fala como alguém que se situa no fluxo dos acontecimentos. Então, o que eu vou falar aqui um pouquinho, para vocês percebam, é uma versão sobre juventude que ela foi sendo construída a partir dessa pesquisa. Quando termina a pesquisa, muita gente aqui já sabe, mas para quem não sabe, eu vou dizer pela primeira vez, quando eu termino meu doutorado em 98, isso me inquietou muito. Eu pensava assim, meu Deus do céu, você termina um doutorado, escreve um livro, o povo compra um livro, lê. E daí? Porque eu ouvi de muitos jovens um relato que era assim, e aí tu vai embora e depois quem é que vai ficar? Como é que vai ser? Né? Quem vai fazer essa mediação? Porque muitas vezes eu fui para a imprensa, nas torcidas organizadas de futebol, que também eu estava muito próxima das torcidas, e em alguns momentos eu era aquela pessoa que entre o secretário de Segurança Pública e entre as galeras eu fazia essa mediação, né? Eu muitas vezes via que ter alguém da academia que falava a língua, que entendia como é que essas dinâmicas aconteciam, né? E poder muitas vezes conversar com o secretário de Segurança Pública e entre aspas, respeitar certas coisas, né? Porque existia um dossiê de secreto que estigmatizava muitos jovens, dizia malandro, marginal, não sei o quê, e que me foi dado pela Secretaria de Segurança Pública. Eu tomava no susto, porque muitos desses jovens eram jovens que participavam do hip hop, por exemplo, né? Então, durante um tempo, depois disso, quando terminou o doutorado, muito inquieta, eu consegui mandar um projeto para a Fundação MacArthur, onde eu pedia um financiamento impossível de conseguir, tipo, eram 700 pessoas no Brasil, para fazer um trabalho fazendo arte com gangues e galera de rua. Eu queria usar a arte dentro da perspectiva de cartografar a violência e dar outro sentido, como dizia o pessoal do hip hop, canalizar a violência para a arte. E aí eu mandei toda fase, não sei o que, primeira fase, não sei o que, eu gosto muito de brincar, assim, sempre, eu acho que uma pessoa nunca pode deixar de gostar de brincar, de jogar, de apostar, de se aventurar. Eu pensava, se eu não ganhar, o que vai acontecer? Eu não ganhei, pronto, mas eu estou tentando, né? E eu me lembro que a cena final eram 10 vagas do Brasil e tinha que ir para São Paulo fazer uma entrevista. Eu me lembro que o Jurandir Freire Costa fazia parte dessa banca, pessoal do movimento negro, tinham 5 pessoas muito conhecidas. E o Jurandir, que é um psicanalista, ele dizia assim para mim, mas você está pensando que ia acabar com a violência? Claro que ele fez uma pergunta que era uma pegadinha, né? E ele dizia, não, eu li todos os seus livros, eu gosto de psicanálise, eu estou, na verdade, considerando que a violência é uma força que precisa ser canalizada para a linguagem, para a arte, né? E a gente ganha esse projeto. E eu começo com o Morro Santa Terezinha, uma experiência que é fazendo arte com gangues e galeras de rua, onde a gente recebia jovens da liberdade assistida, ou seja, em conflito com a lei, né? E a gente fazia o seguinte, eu quero fazer parte do Enxame, que era o projeto Enxame. Eu dizia, você está bem na família? Ah, tá massa. Tá bem na escola? Tá tudo beleza. Eu dizia, então não é aqui não, aqui só tem os desadaptados. Então a gente recebia 30 jovens e durante 5 anos eu fiquei no Morro, no projeto de extensão,
eu passava metade do meu tempo aqui, metade do meu tempo no morro, todas as tardes. A gente tinha um lugar que a gente alugou, mas nunca teve uma sala para coordenação. Eu me tornei oficineira da palavra com rapper Lobão, e nisso a gente tinha formação de história da música popular brasileira, desde o começo da música popular brasileira, de todos os poetas da língua portuguesa. As melhores pessoas dessa cidade foram para o Enxame, dar aula sobre artes plásticas, a Nelly Rosa sobre fotografia. Me lembro a Nelly dizendo que o menino pegava assim a máquina dela e dizia assim, mais pesado que um 38. As pessoas estavam apavoradas, né? Porque o referencial, eu lembro que um dia o Unicef foi lá e a gente estava com uma poesia, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, o menino tinha mesmo, um craque no meio do caminho, né? Quer dizer, todas as elaborações, né, eram por aí, né? Então a gente passou pelo movimento antropofágico, passou por Clarice Lispector, me lembro bem que quando a gente passou por Luiz Gonzaga, foi uma coisa interessantíssima, porque a gente nunca esquece da ruralidade, né? Então o rural, ele estava muito próximo daquela experiência, e as músicas do Luiz Gonzaga, elas lembravam muitas raízes daqueles meninos, né? Me lembro que até o pai da Neide, que é cantador, foi lá fazer aquela coisa do repente, e foi um chororô muito grande, porque esses meninos, na verdade, muitas dessas famílias, eram famílias que vinham para a cidade e se sentiam muitas vezes apartadas dos seus valores, né? E foi uma experiência extremamente interessante, porque eu posso dizer, eu até brincava, dizia que eu nem ia fazer pós-doutorado, eu dizia, isso é meu pós-doutorado, né? Então, fazendo esse preâmbulo, vocês vão entender o seguinte: a gente das ciências humanas, cientistas sociais, o pessoal da psicologia, nós temos uma mania que é legal. A gente não começa nada sem fazer um preâmbulo. Se alguém perguntar uma coisa, a gente contextualiza primeiro, né? Peraí, responde já, deixa eu contextualizar, né? Porque nenhuma resposta vem fora disso. Então, hoje, eu vou falar rapidamente, não vou demorar muito, porque eu acho que uma fala, ela não precisa realmente, claro, os 40 minutos são bacanas, mas eu acho que é mais legal a gente tocar em alguns pontos para que a gente saia daqui pensando, né? Primeiramente, a juventude, esse termo, a juventude ou atualmente, mais que uma condição geracional, mais do que uma condição social de geração, corte geracional, ela é uma adjetivação, uma valoração, né? A gente tem que entender isso. Falar em juventude é falar ao mesmo tempo, é interessante, é falar ao mesmo tempo numa perspectiva que é juvenilizar o mundo, porque vocês sabem hoje que todas as propagandas passam, toda a publicidade passa pela juventude, né? Toda a perspectiva de agregar valor a qualquer tipo de mercadoria passa pelo vetor juventude. Se a Daniela ou eu recebermos um elogio, vai ser assim, puxa, você está tão jovem. Não é, puxa, você está interessante ou bonita, não. O valor é assim, está conservado, né? Quando a minha idade vai dizer assim, está conservada, que significa dizer que o parâmetro é a juvenilização do mundo. Mas, ao mesmo tempo, vejo uma contradição. De forma contraditória, se a juventude, ao mesmo tempo, tem essa carga de positividade, ela é carregada por uma carga de negatividade. Porque vão dizer assim, fulano é tão destrabalhado, fulano não faz nada, é que é jovem, dá verde. Porque a juventude, ela passa a ser associada com a dimensão da rebeldia, do instituinte, daquilo que não está instituído, daquilo que está fora de lugar, e daquilo que mete medo, né? Nós achamos que esse ritual de passagem da juventude para a idade adulta é como se fosse um ritual, na verdade, de, como é que eu diria, de contenção, né? Um ritual onde de certo modo, o indivíduo organiza o seu lugar no mundo, né? De engessamento, às vezes mesmo, de desistir de certos sonhos, né? A gente pergunta, às vezes, é muito comum, você quer fazer o quê? Uma pessoa mais jovem, quero isso, quero aquilo, aí o adulto vai dizer, escolha uma coisa, viu? Não é assim, não. Você quer coisa demais. Então, vocês vão ver que quem de certo modo atua nesse campo, ou quem estuda esse campo, tem que perceber aquilo que o Lefebvre, num livro bem bacana, Introdução à Modernidade, ele vai dizer. A modernidade é um projeto em crise. Nós não estamos vivendo sobre o olho do furacão da contradição, entende? Na modernidade, no mundo que a gente vive, moderno, pós-moderno, tudo que é não é ao mesmo tempo. É isso mesmo, né? Nós vivemos exatamente sobre esse sopro
que, da mesma maneira que afirma, nega. Então, a modernidade, ela é como se fosse, para mim, que eu chamei no livro de cartografia, de a vitrine das tensões sociais. Ela é a vitrine dos nossos tempos. Ela vitriniza essas tensões, né? Ela vitriniza de todo modo, se vocês puderem, daqui para frente, observarem com mais vagar, vocês vão ver que o parâmetro de quase tudo, quando se fala numa guerra, quantos jovens morreram, né? O parâmetro de, por exemplo, da violência pública, dos números da segurança pública, né? Então, nós vivemos sobre esse parâmetro. E aí eu vou colocar 5 pontos, né? Que vocês vão comigo também pensar como é que eles se tornam mais visíveis. O primeiro é que nada nessa época que a gente vive tem tempo de permanecer, tem tempo de existir de uma forma mais demorada, né? Tem um livro muito bonito da Claire Bosse, que é Lembrança de Velhos, que ela diz que a frase que mais se repete é já não existe mais, né? Nós vivemos num tempo onde tudo passa muito rápido, onde as experiências se multiplicam rápido, onde uma casa que tem aqui no outro dia foi derrubada. O mundo parece que assume uma dinâmica caleidoscópica, né? Ele muda, muda, muda. E a mudança passa a ser uma outra adjetivação. Você diz assim, fulano não muda. É pejorativo. Mas tu viu aquela pessoa que a pessoa não muda? A pessoa sai do canto, né? Então, e lembra daquela coisa do estádio, né? Você parou por quê? Né? É como se parar fosse algo feio no mundo em constante velocidade, né? Tem também, eu falo muito isso nas minhas salas de aula, tem quando alguém diz assim, olha, vamos para aí no final de semana, não sei o quê. Ah, não posso, vou ficar em casa. Você pergunta logo, o que foi que aconteceu? Vai ficar em casa? Tá mal? Tá doente? Não, ficar de boas, né? De boas como em casa, ninguém fica de boas em casa, né? Então, assim, é uma era marcada pela velocidade. Essa velocidade, eu quero que vocês só vão percebendo como esses 5 pontos que eu vou falar estão intrinsecamente relacionados à dinâmica juvenil. Então, a velocidade, se por um lado, ela facilita processos, nós não podemos deixar de negar o valor que tem a velocidade, né? Muito bom ser ligeirinho, eu sou ligeirinha, tá? Por isso que eu sou Gêmeos, ascendente Gêmeos, não sei se isso existe. Eu faço igual ao mesmo tempo, se fizer só 3 eu tenho agonia. Então a gente vai aprendendo, faz uma, faz outra, não sei o que. E aí, de certo modo, é legal, mas por outro lado, isso atropela a vida em alguns momentos. Por quê? Porque algo demorado vai perdendo o valor. Algo demorado, pensado, né? Aquela ideia do flané, que passava se você encontrar uma pessoa pela cidade, flanando, andando bem devagar, sem se fulano estava noiado, fulano estava legal não. Andando bem devagar assim, a Avenida 13 de mais estranho, né? Porque a ideia da contemplação, a ideia do tempo fluido, do tempo devagar, né? A ideia de que você disse flanelizado, né? Flanelizado porque funciona devagar. Então, esse é o segundo ponto, né, que a gente precisa pensar para relacionar com juventude. E aí, de certo modo, como segundo ponto, é que a velocidade, esse é o primeiro, agora o segundo. A velocidade, ela se sobrepõe à monotonia das horas, né, que se arrastam, né. A gente às vezes pensa assim, e eu vi muito professor dizendo isso em sala de aula, fulano está no computador, não está prestando atenção à aula, né, como se estivesse roubando o tempo da aula, né. E eu passei 2 anos num grupo, pessoal, que é da UPOX, bem bacana, que é Ciberespaço, Ciberpolítica e Cibercultura. E o Sérgio Amadeu, ele discute muito essa perspectiva da apropriação do tempo nesse compasso. E a gente vai pensar o seguinte, você pode ver um adolescente, um jovem, dificilmente, talvez uma adulta como eu, inquieta, tá? Mas você dificilmente vai ver alguém com 16, 15 janelas abertas no computador. Tá assim, 5 inbox no Facebook, a pessoa está conversando, o risco é que tem que trocar, né, as mensagens. Já fiz isso. Você está baixando uma música no torrent, você está com 5 inbox, você está com um site onde você está pesquisando tal coisa, você está fazendo um trabalho para a faculdade, ao mesmo tempo, né? Você pode estar também, ao mesmo tempo que está fazendo trabalho na faculdade, você pode estar pesquisando sobre algo aparentemente nada a ver, tipo assim, eu vou pesquisar sobre o show que vai ter dos Rolling Stones no Brasil. E quem assiste aquela cena,
aí é que está, viu? A gente tem que repensar a dimensão da juventude. Vai dizer assim, não há centro, não há lugar. Que pensamento é esse que não se fixa? Olha, isso é um referente moderno, que eu estou dizendo assim, moderno no sentido da modernidade que começa com a sociedade na área do trabalho, não mais nela, né? Aquele referente fixo, fixista. O mundo é todo mobilizado, pensado numa visão fixista, né? E eu aprendi com as galeras, que apresentei esse trabalho no Unpox, que no começo, na primeira Unpox que eu apresentei, Unpox é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Era assim, para um grupo bem de planejamento urbano, meio careta, que eu dizia assim, o meu trabalho é, as galeras carregam seus corpos, seus bairros, através de seus corpos, territorializa e reterritorializa pela cidade inteira. Eu disse isso, não percebi, o pessoal disse assim, quando é domingo a gente desce aqui o bairro da quadra, a gente desce a quadra, desce de quadra e vai lá para beira-mar jogar. A gente vai para o estádio de Pirambu, entendeu? Eu comecei depois, quando eu pesquisei os bares funk, que é outra, não vou entrar aqui na minha trajetória, que eu percebia mesmo que eles desciam nos bares funk e diziam, é piedade, se é piedade, é goiabeira, se é goiabeira. Então eu percebia que pra gente da academia, veja bem, é mais grave, da academia, de quem estuda, o mapa da cidade é fixo, mas o mapa da cidade é ambulante. A cidade se movimenta através dos corpos, entende? Há uma cartografia em movimento que não é visível e que não está escrita em lugar nenhum, né? E de certo modo, fui percebendo também que o cérebro ele permite que você organize trilhas. Esse nosso pensamento linear, fixista, vai para um corredor só, não é mais assim, né? O cérebro ele pode abrir várias janelas e ele organiza trilhas, né? Organiza trilhas, que significa dizer que isso é uma nova cognição. Vou dizer esse nome cognição, vou dizer o que significa. O que é a cognição? É um novo modo de adquirir e gerar conhecimento. Nós não temos o mesmo modo de gerar e adquirir conhecimento. As formas mudaram. E quem mudou essa forma, quem cristalizou, quem está, é esse ator sintagmático chamado juventude, né? O terceiro ponto, e aí pensar também, né, que quando a gente imagina a noção de pessoa, né? Marcelo Mossos, que é um antropólogo que tem um trabalho bacana, que ele vai dizer o seguinte, que nas sociedades pré-escritas, a pessoa nascia e ocupava o lugar do ancestral. Não sei se vocês sabem disso. Ela já vinha, essa ideia de personalidade, to be or not to be, this is the question. Isso é uma questão moderna. A pessoa decidir quem ela é, o existencialismo, quem eu sou, a busca da personalidade, é moderna. Há um tempo atrás, você nascia e ocupava o lugar do ancestral. Você não tinha no drama quem eu sou. Você não tinha esse drama. Esse drama é moderno, né? Então, as humanidades, vejam bem, elas nascem no século XIX. Elas nascem na perspectiva de construção, entende? De uma humanidade que vai saber quem ela é, vai buscar quem ela é, né? E aí o terceiro ponto, e aí a gente vai sofisticando um pouco mais, tá? Porque eu estava dizendo para o Irapuã, eu preparei algo completamente diferente, que eu nunca falei, porque eu tenho pensado em coisas diferentes sobre juventude. Então, a gente está raciocinando, pensando aqui juntos, tá? O terceiro ponto é que os espaços se multiplicaram. Significa dizer, há um mundo presencial que se conecta com o mundo virtual, e os movimentos de cada pessoa atravessam esses planos. A gente pensar assim, aquilo é virtual, estou chamando virtual entre aspas, tá? Mas eu acho que a internet é uma outra dobra de sociabilidade. Ela não é um lugar onde o sujeito do fake, né, daquilo que só existe em nível virtual. Não, esses mundos se interconectam. A Ana Cesaltino, uma menina aqui da comunicação, ela fez uma tese de mestrado que eu participei da banca, dissertação, onde ela vai pegar a sociabilidade daquele tempo dos negros da Praça Portugal, e ela dizia que o que acontecia nos grupos, quem trabalha com torcida também vê isso, né? Na internet, a semana inteira, o que acontecia na praça era mais um aspecto, uma dobra daquela sociabilidade. Então, os jovens, de modo geral, eles estão aderindo a esses espaços do entre, do interstício, do in-between, aquela coisa que é material, mas que é digital, né?
E às vezes eu me preocupo, nós das ciências sociais, está aqui mesmo esse colega Mariana, Neada, Irapuã, Daniele, Luibano, é que nossos referentes são fixistas, nossos referentes, por mais que a gente se diga dialéticos, são duais, entende? Onde a gente não, de certo modo, não percebeu que há uma densa rede de sociabilidade que se interconecta e que uma não é diametralmente oposta à outra. Tem gente que vai dizer assim, fulano na internet é fake. E eu digo, no real não é. Assim, o Goffman já escreveu as representações do eu na vida cotidiana para dizer que nós sim temos papéis. E que eu não sou a mesma que eu sou. Mas nós temos papéis sociais que mudam a partir do nosso contexto, das nossas sociabilidades, né? O quarto ponto, essa multiplicidade de lugares, de conexões com outros sujeitos, faz com que se compartilhe livros, músicas, se pirateie, né? Piratear hoje é tão, como é que eu digo isso? É tão normal, faz tão parte da vida cotidiana, né? Que é como se tem a ver, eu pensei com o movimento antropofágico. Você sabe o que foi o movimento antropofágico? Você comia o que era do estrangeiro, misturava com o que era seu para criar uma outra coisa, né? Então, essa possibilidade de se mudar, de multiplicar os lugares, se multiplicar o sujeito, né? Se compartilhar em tempo real a experiência, né? Me lembro bem que eu estava lá em Belo Horizonte, eu tinha um amigo em Portugal que era produtor, muito próximo do pessoal do Saramago, que produzia a obra de Saramago, não sei bem, o editor. E ele botou assim no Twitter: morreu Saramago. E eu retuitei no Twitter: morreu Saramago. Quando eu fiz isso, foi em São Paulo, que foi assim, segundos. Todo o povo, por que você está dizendo isso? Porque eu não conhecia o meu amigo, né? Assim, e ficaram interpelando os dois no Twitter, da onde vinha essa informação. Então o mundo, espaço e tempo se transmudou, né? O tanto espaço se anexa e se conecta, né? Onde você tem digital e material, e também o tempo se modifica, porque a nossa noção de tempo, eu me lembro, tinha uma música assim, pessoal, eu canto muito mal, era Vanusa assim: o carteiro chegou com uma carta na mão. Que surpresa, tão ruim, pessoal, assim, não vou vencer essa música. Eu tinha 7 anos. E a coisa mais legal do mundo era receber o carteiro, que é uma carta que demorava 7 dias. E vinha com aqueles papéis em verde e amarelo, e era uma emoção. Carta. Hoje em dia, se você na mesma hora, você manda uma mensagem, você conversa pelo WhatsApp, o mundo ele se anexou, né? Não existe mais essas barreiras. E por fim, há uma contaminação entre criatividade, comunicação e produção de algo novo. Não se tem a ideia do produtor, né? A pessoa que produz, a pessoa que difunde, a pessoa que comunica, né? o que de certo modo consome. É importante pensar também que a gente tem toda a perspectiva do crowdfunding, né? Que você tem toda uma outra lógica colaboracionista. A ideia de equipe, de coletivo é muito mais forte. Eu estou colocando isso para a gente quebrar a ideia de que a juventude se alienou, a juventude não sei o que, a juventude só quer saber de computador, de não sei o que, entende? Eu estou propositalmente desfazendo isso, é o contrário disso. É o contrário disso, que se chama de guerrilha de valores, de guerrilha cultural, né? De uma outra forma de viver e de estar no mundo. Então, a partir daí, a gente encontra todas sortes de coletivo, e eu me lembro... depois, se vocês puderem ler Bruno Latour, com a perspectiva do reagregar o social, né? Conectar o social. Nós passamos muito tempo achando que a técnica, a coisa, né? Nós passamos muito tempo achando que isso aqui é uma coisa, isso aqui é gente, isso aqui não é social, isso é matéria. Social é gente, não é? Então nós temos toda uma perspectiva hoje de imaginar que a técnica, a coisa, se constitui amalgamada à experiência, à ação humana, né? Que biologia, que está lá no PSI, e que informática, inteligência artificial, que está lá no PSI, e filosofia, que está lá no PSI, e que artes, que está lá no PSI, não porque não estão nas humanidades, não é porque não fazem parte das humanidades. Cada vez se volta a pensar, como diz a Agnes, no seu humano inteiro, na ideia do seu humano inteiro. Ele como sendo um todo complexo, né?
onde as ciências passam a se fundir novamente. Elas passam a se constituir como sendo uma só ciência do sujeito, do indivíduo, né? E aí, a gente também, e eu fiquei imaginando assim, coloquei 5 pontos, viu como eu fui rápida? Eu sempre detestei aula, detestei gente que enche o saco. Então, ó, 5 pontos que eu coloquei foi para pensar o quê? Foi para dizer que a ideia geral de que participação e juventude, ela precisa ser atualizada assim como são os aplicativos. Não atualiza tudo, pois a gente precisa atualizar. Por muitos anos se considerou que assim, porque o que é considerado política e participação? Confronto com o Estado, participação em partidos políticos. E no máximo em movimentos, sindicatos. Nós estamos precisando repensar toda a ideia de participação juvenil que se dá a partir dos seus lugares de experiência, de vivência, onde se faz sentido aquela experiência. Se fulano tem um grupo de rock, show, beleza. Ali naquele grupo de rock, no bairro dele, ou seja, com quem for, coletivo de 5, se ele tem um grupo de torcida, se ele tem um grupo de igreja, se ele tem um grupo de afetos urbanos, como é agora o novo grupo, se ele constitui um coletivo de arte, se ele constitui qualquer tipo de coletivo ou de forma de associação, onde ele gera valores, sociabilidade, experiências, isso significa participar e fazer política. Sabe qual é o problema todo? É que as escolas não captam isso e nem as políticas públicas. Essa é a questão. Eu participei 6 anos de secretário de Direitos Humanos, certo? E minha maior angústia, o Gabão trabalhou junto comigo, era exatamente perceber que nós considerávamos tudo isso lazer. O pessoal, o nome disso era lazer. Não era nem cultura. Eu disse, pessoal, vamos só para colocar no campo da cultura, tá? Isso não é só lazer, não. Isso é prática cultural, né? Então, eu me lembro que lá a gente criou um coletivo, vocês tiraram quando lembra, que era assim, então, são 700 pessoas que trabalham nesse negócio, quais são as que fazem arte? Junta todo mundo, juntando todo mundo. Vamos criar um coletivo, qual é o nome do coletivo? Aí eu disse assim, liquidificador. Aí na mesma hora eu pensei assim, vixe, mas tem tampa, liquidificador. Aí o cara, tira a tampa, quero dar vida para depois pronto, liquidificador sem tampa, LST. Porque era assim, aí veio a imagem do liquidificador liquidificando tudo, espirrando para o mundo, né? Porque na verdade, a gente pouco considerava que fazer direitos humanos, que participar, que criar práticas juvenis, eu vou dizer a coisa mais abestada aparentemente, é criar sensações e sentimentos de direitos humanos, de participação. Eu tenho que me sentir participando, entende? Eu não tenho que delegar ao outro espaço de participação. Isso não existe. Então, quando muitas vezes se queria proibir as torcidas organizadas, vinham me chamar, me perguntar. Eu dizia, vai proibir torcida? Eles vão quebrar o cinema, viu? Ou o ônibus. Isso não é resolvido dessa forma. Se for para quebrar, né? Se for para quebrar essa pulsão juvenil, esse eros, essa pulsão, seja de vida e morte, ela tem que fluir para algum lugar, né? E aí, é no lugar da experimentação daquilo que faz sentido para a vida, que dá sentido à experiência, que a sociedade e o mundo pode se renovar. As ciências humanas, eu como sou professora e eu me sinto quase sempre na condição de aluna, eu tenho essa coisa, né? A gente pequena, não sei se vocês fazem isso, vocês brincavam de fazer assim, das coisas de lugar, né? Você abre um olho, abre o outro, abre o outro. As coisas pulam de lugar, né? E quando também, eu sempre pensava, quando a mamãe brigava comigo, eu disse, se eu fosse ela tinha razão ou não brigava comigo? De pular de lugar, de pular de posição, né? Então, na ideia que a gente tem de pular de posição, é imaginar que as ciências humanas, nesse momento, nunca elas tiveram tão grande desafio. E agora eu vou terminar dizendo por quê, tá certo? Que seja para a juventude, porque a juventude é uma condição geracional. Não! A juventude tem sido valorativa, como pode ser eu vou dizer uma palavra cearense, o fivião que a pessoa tem o resto da vida. Eu me lembro de uma senhora que tinha uma pessoa que trabalhava, disse, lembra do seu Juarez? Ele tá que é um jovem agora, só quer ser jovem. Porque ele gosta de brincar, de ir para festa. Então, é possível que nós acumulemos na nossa vida todas as idades que temos. Eu posso ter problema de dizer minha idade, 57, 55, 54, 14, 15, eu posso sentar no chão, brincar, eu posso ir para a festa, dançar. Não, nós não precisamos de tirar essa potência de descobrir, de criar nas nossas vidas.
sabe? Que é essa humanidade que eu vou falar agora. E aí, a ideia que a gente tem hoje também do trabalho como colaboração, como parceria, como fazer algo junto, como fazer um trampo junto, é completamente diferente da ideia de fadigas e penas na sociedade moderna do trabalho, falando na arte na condição humana. A nossa ideia do trabalho é assim, aí vem a pessoa, vem o feliz, primeiro vem o feliz, aí vem a Glória feliz, aí, Glória tá feliz, onde é que tu tá? Trabalhando, a pessoa, trabalhando, tá doida. Aí você vem arrasada, aí o que você vai ter trabalhado? Está justificado, né? Porque a nossa ideia de trabalho, do trabalho desse referente trabalho, é um trabalho das fadigas e penas, da expiação, do sacrifício. Não é o trabalho da criação, é o trabalho da repetição. Entende? Então, o nosso sentido de humanidade, ele tem que efervescer para que a gente possa mudar o mundo. E mudar o mundo significa mudar nós mesmos. Ninguém muda o mundo não, pessoal. O mundo não se muda não. A gente muda, não é nem mudar. Na verdade, a gente potencializa coisas que a gente tem aqui dentro e que servem para desistir. Eu não conto às vezes que o meu pai, quando eu disse que fez ciências sociais, pediu para eu desistir. Ele só ajoelhou no chão porque ele tinha dignidade. Mas tipo assim, minha filha, seu primo quase é preso, e eu queria ser cientista social porque meu primo que foi quase preso era o mais massa da família, entendeu? Eu disse assim, porque eu dava com o livro debaixo do braço, tinha as melhores músicas, eu dizia, meu primo foi quase preso. Aí eu ficava calada, que eu não podia dizer meu pai que escondia meu primo, né? Que meu pai era da arena, meu primo do movimento estudantil. O papai, como sinal alguém da arena, podia esconder meu primo, né? E aí meu primo ficava escondido na minha casa 2 meses, era glória, filho. Então, é exatamente por quê? Porque pedem muito cedo para a gente desistir desses sonhos. Pedem muito cedo para a gente desistir das nossas humanidades, do nosso sentimento de potência, como diz Nietzsche, da nossa vontade de potência. E aí, para ir terminando, de certo modo, o que seriam então as humanidades? Pensando de um modo tradicional, eu pesquisei isso aqui no Google, vou dizer. Seria assim: em todos os lugares, abre aspas, em todos os lugares os seres humanos estabelecem relações entre si, sejam elas de amizade, afeto ou poder. Mas quem é capaz de compreendê-las? As ciências humanas procuram em fundo naquilo que é mais peculiar e que talvez, por isso, mais difícil de ser desvendado. A nossa humanidade. Não disse nada, foi bom. Eu acho. Aí eu vou dizer o que eu acho, tá bom? Humanidade é fundamentalmente o lugar das diferenças. Pronto. Não existe humanidade sem que se acolha as diferenças. Fulano tolera as diferenças. Pelo amor de Deus, é horrível. Horrível tolerar as diferenças. Ninguém tolera a diferença. A gente precisa da diferença. É a diferença que faz assim na gente. Mudando de lugar. Vem quando? Vai, pensei nisso. A diferença é que desloca o mundo. Né? Acolher o que a gente não entende, o que a gente não concorda, dialogar com o que a gente não entende, o que a gente não concorda, é que nos faz sujeitos de humanidades. Um outro ponto é a multiplicidade de um lugar que nem é apenas um lugar que pode se desdobrar, como eu falei, um lugar que pode se multiplicar, se deslocar, né? E também não abrir um tipo de pensamento e um tipo de sujeito. Eu adoro assistir o Facebook. Eu morei em estado interior. Eu sentava na calçada de Russas, ficava vendo o povo passar. O Facebook, você fica com essa confusão que está tendo aí, verde, amarelo, vermelho. Aí você diz assim, tem gente que diz assim, bloqueei bem 10 hoje. Verde, amarelo. Eu não bloqueio os verde, amarelo não, o que eu quero é ver. Olha, eu não bloqueio, eu vou perder mesmo um prato cheio desse de marmota. Eu não perco. Entendeu? Então assim, eu digo, a pessoa bloqueia e deixa só o dele. E o mundo pronto. Fica tudo homogêneo. Porque o que nós temos fome, a gente se diz moderno, libertário, de esquerda, mas tem fome de homogeneidade. Quer tudo uno, tudo resolvido. Não quer que nada saia do lugar. Né? Então, o lugar, quem está aqui, quem veio para cá, está lascado. Porque aqui é o lugar da multiplicidade, da diferença, do deslocamento, do estranhamento. Você está estranhando e está querendo ouvir. A pessoa está contando algo assim, pé nem cabeça para você, né? Não, Jean? Tem pé nem cabeça. Aí você diz assim, opa, conta mais. Então fica como assim, conta mais. Porque é o lugar onde você acolhe e de certo modo se regozija com a diferença, né? Então aí,
a gente vai pensar também, espero que vocês hoje aqui saibam perceber que essa escolha pelas humanidades, eu me lembrei de Foucault, foi um tanto quanto arbitrária também pensar em ciências humanas, né? A gente não pode dizer assim, somos das ciências humanas e pronto. Até porque eu fico pensando, as artes que estão lá no ícone são ciências humanas, né? A filosofia, o que são nós, a Daniela sabe, né, que é a vice-diretora daqui, que nós, é uma questão que nos une, mas nos une a muito mais coisa, né? E aí esquecer que todos que não estão aqui constituem nossa humanidade também. Imaginar que assim, não tem nada a ver com matemática. Como não tem? Como não tem com física quântica? Como não tem? E aí imaginar também, o Umberto Eco, que eu falei até no discurso, ele tem uma entrevista, ele morreu, escritor e crítico literário italiano, que ele diz assim, o mundo está cheio de especialistas. Tem de uma. Você liga para o mestre assim, estou com pupila doente. Aí ele diz, não, mas só entendo daquele ponto da córnea. Está cheio de especialistas. O que falta no mundo são pensadores. O pensador, pessoal, ele pensa no múltiplo. Ele entende um pouco de psicanálise. Ele está num filme que a pessoa acha que não tem nada a ver. Futebol é massa também, sabe? E todo mundo, quando eu viajo, fica assim, horrorizado, porque o povo julga, né? Eu vou pegar no aeroporto, eu compro uma revista Caras e uma Cult. A pessoa diz, entendi, mas menina, a pessoa pode ter besteira e não é uma revista cult, entendeu? Então é como se há uma padronização de condutas, porque o sábio, do banal, ele constitui uma prática que pode ser extraordinária pelo seu olhar. E no fim, esse aqui está menor, eu vou ler aqui. Fazer o que o poeta Manuel de Barros diz, dar atenção às coisas consideradas desimportantes. Eu vou ler assim. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais do que dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho uma abundância de ser feliz por isso. E aí eu digo para vocês que o quintal do conhecimento de cada um aqui seja maior que o mundo. Seja mais aberto, seja mais poroso. Não é totalmente, não é poroso. É como esponja. Você flui e reflui o que você não quer, né? O mundo não precisa de cientistas especializados. Não precisa de psicólogos fechados na sua psicologia, de gente da letra, de ciências sociais, da história. O mundo clama por sábios. E o sábio, na sua humanidade, além do que aprende em sala de aula, dá respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Apenas assim seremos banhados com outras humanidades. Aquela que nos cabe, como diz o poeta. Eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Criar um mundo conectado à minha vida e a tantas outras formas de vida. Sujeito de tantas outras humanidades e de tantos mundos e quintais do tamanho do nosso mundo, mesmo sendo nosso quintal. É isso. Viu como não foi longo? Obrigada. Eu sou Matheus, ex-estudante de Ciências Sociais e estudante novato da Letras. Uma coisa muito interessante do discurso dela aqui, da palestra, foi a parte do lazer, porque eu jogo RPG. Eu jogo RPG, que é um jogo de interpretação. E, como o nome já diz, é um jogo. Só que muitos consideram como um mero jogo, como um mero lazer. E uma amiga minha fez uma pesquisa para poder transformar o RPG como um meio educativo. Utilizar o jogo, o lazer, como uma forma de educar. Através da interpretação de personagens, você, por exemplo, vai vivenciar outras coisas que você não viveu como você. Como, por exemplo, passar por um personagem de uma era antiga, ou um personagem que vive uma opressão cotidianamente, como um personagem que possa ser gay, possa ser negro. E ela queria utilizar esse tipo de conhecimento para passar esse tipo de jogo, para passar um conhecimento diferente.
E quando ela falou, o lazer é muito tratado como uma coisa subordinada à realidade. Pô, o lazer é o lazer, é o lazer. Ah, hora do lazer, hora de estudar. Vou lá, vou me divertir, vou só jogar. Sendo que isso não se separa da realidade de jeito nenhum. Muitas vezes no nosso lazer, aquele momento de vamos jogar bola na rua, tem aquela questão da grande responsabilidade. Aquelas brincadeirinhas que rolam, tipo, o cara é o fominha, é o delegado, não passa a bola. Aí essa brincadeira, mesmo sendo uma coisa muito pequena, uma coisa que parece só uma brincadeira, ela perpassa pela cultura e a sociabilidade. Então, esses momentos sempre são carregados de muita coisa. E eu, como jogador de RPG e como futuro professor, eu me interesso muito mesmo em utilizar as minhas narrativas nos jogos de interpretação na escola. E quando ela falou, o lazer tem que ser realmente visto como cultura, essa frase me contemplou completamente. E eu queria agradecer, porque essa frase foi muito importante para mim, como futuro professor, que realmente para mim, jogar não é apenas a questão do jogo, é a questão do aprendizado. Então isso é muito importante para mim e queria só falar isso, agradecer e sempre algum comentário em relação a isso. Quem mais quer falar? Não vou responder agora, mas vou dizer que o Matheus pegou o germe da sociologia e levou na palestra. Boa noite, eu sou André, eu sou novato, estou no terreno novo da sociologia, eu vim da história, fui aprovado agora no pós-graduação do doutorado de sociologia. Primeiro queria saudar a exposição da Glória, é uma exposição que não deixa de levar até nós também a empolgação que ela fala do tema, mas que extremamente tocado, empolgado com a exposição e bem inquieto com muitas coisas, mas não dá para explorar tudo. E eu queria explorar algumas questões. Eu penso que a forma que a professora abordou e a temática da juventude hoje é um tema de suma importância para o que nós estamos vendo no país. Nós vemos, por exemplo, diversos jovens nas escolas de São Paulo se enfrentando com um governo que demonstra total intolerância com os movimentos sociais e consegue derrotar, de uma certa forma, defendendo suas escolas na periferia. Eu percebo, dentro dessa conjuntura, diversos movimentos que aconteceram antecipadamente na Copa do Mundo e que foram criminalizados e que o governo Dilma coloca uma lei antiterror que criminaliza os movimentos sociais. E eu moro na periferia, eu moro no Demoto Rocha. E teve um período que morreu um soldado do GAT, se não me engano, um sargento do GAT, e morreram diversos jovens lá. E há um extermínio da juventude hoje. Por exemplo, os jovens do Curió. Como está esse caso hoje? Nos perguntemos. Eu queria que a professora tocasse como ela tem visto esse extermínio da juventude pobre, negra na periferia de Fortaleza, e porque a sua pesquisa mostra que há uma criminalização, há um desrespeito na própria forma deles se representarem culturalmente. E uma questão que se liga à estetização do que é o jovem, também que é utilizado pela indústria cultural, a estetização do jovem, porque o jovem é aquele que tem essa determinada estética que é passado no consumo para ele. Eu acho que o livro pincelou um pouco isso, mas eu queria perceber porque me parece que há uma tentativa de se apropriar do conceito de juventude na forma que hoje, por exemplo, se coloca alguns órgãos oficiais tentam colocar que o conceito de juventude são aqueles jovens que já passam, inclusive, de uma certa idade
né, que não se separaram do laço familiar de pai e mãe, e teve uma apropriação do conceito de juventude para diferenciá-lo de alguma forma. Eu queria que pudesse tocar, ainda que de uma forma, da forma que pudesse, devido ao tempo, essas questões. Eu agradeço muito e me sinto encantado. André, fiquei encantado pela exposição e uma boa noite a todos. Olá, pessoal. Olá, boa tarde. Eu sou Stephanie, estudante de Ciências Sociais também. Muito feliz de ter participado, ter chegado a tempo para ter pegado desde o começo. E, assim, os departamentos de Ciências Sociais, eu não sei se vocês já conhecem, mas fica aqui de trás da reitoria. E é um espaço assim, muito utilizado pelos estudantes das Ciências Sociais aqui também. Eu estava lá e eu estava conversando justamente com uma moça que frequenta lá a Praça do Geraldo Marcano, e a gente estava falando sobre isso, estava conversando sobre linguagem, sobre artes, porque ela conhecia um cara que faz rap aqui em Fortaleza, e ele mora na Serrinha e tal, só que é um rap que não é conhecido pelas pessoas, e ela estava me mostrando as músicas, as letras. E quando você falou, Glória, da questão, o jovem carrega o seu bairro no corpo, já me fez a conexão com o que ela tinha falado, mostrando o rap. Porque era um rap que falava Serrinha, ele citou Quitino Cunha, que eu moro lá, cara. Estou aqui há 3 anos dentro da universidade, gente. Eu não tinha ainda ouvido alguém falar sobre Quitino Cunha, sabe? E eu morava com a minha mãe no Jardim Iracema, agora eu estou no Passaré. Então, eu fiquei assim, pensando nessa questão da linguagem, das artes, né? O quanto que isso é importante, o quanto que eu acho interessante a gente conversar sobre, né? Não é nem puxar um debate, mas é conversar, para a gente ver se a gente começa a ficar inquieto com o que é que a gente pode fazer com essa pluralidade de ser e de estar nas relações, né? E como a gente consegue perceber que faz parte também da cultura, não é só... Porque realmente, sim, conheço algumas pessoas que trabalham com artes, né? Educadores e tudo, com pessoas que são artistas, enfim. E a primeira coisa quando eles falam pra mim é aquela coisa assim... aí eu recentemente falei, cara, infelizmente cortaram o negócio lá, a minha participação, e apresentar uns vídeos, né, que a gente fez lá no encontro, e cortaram. Cheguei no encontro, cheguei no encontro, isso não era um encontro da universidade, era um encontro por fora. E aí não deu tempo, é desse jeito, quando tem pra cortar alguma coisa, a primeira coisa que corta é a arte. Aí eu fiquei tão tocada com aquilo, poxa, e realmente às vezes a gente sente falta de alguma coisa, de alguma coisa que nos faça também colocar nossas expressões. E é só falar sobre isso, né, que eu fiquei realmente com essa questão do corpo, né, e é só isso, gente. Obrigada. Pessoal, boa noite. Eu sou o Jean, das Ciências Sociais, e a minha fala, né, tem a ver com a fala do colega aqui, do antes aqui. A Justiça proibiu as torcidas organizadas ontem, né, no Fortaleza, Ceará. E aí teve uma briga lá no Bom Jardim, e ontem o Raoni publicou no Facebook que um colega dele foi assassinado pela PM, né? E aí eu repliquei essa informação do Raoni, né? E hoje de manhã o Valber, que é da Polícia Militar, né, comentou na minha publicação dizendo assim, olha, Jean, não foi a PM, né? Foram as gangues que brigaram e ele foi assassinado pela gangue rival. E aí mais tarde saiu no jornal O Povo, né, e tudo que a bala tinha vindo de um PM. Né? Então, aí agora vão investigar, né, sem saber. E aí, na tua fala, Glória, tu diz, né, que não adianta proibir a torcida, né, porque essa pulsão de violência, ela vai explodir em algum lugar, né?
e tudo. E aí tem muito a ver com o que aconteceu ontem, assim, né? Porque não teve só briga no Bom Jardim, mas em vários pontos de Fortaleza, principalmente nos terminais, né? Porque para ter violência não precisa ter a camisa, né? E tudo. A pulsão está no corpo, né? E tudo. E aí é aquilo, assim, é uma pergunta besta mesmo, né? Tudo assim, como é que tu vê isso, né? Tudo assim, para onde é que vai essas juventudes, né? Eu vou começar pelo Andrés e pelo Jean, porque durante muitos anos na minha vida eu trabalhei com juventude e violência, embora sempre com arte e cultura. Assim, né, arte com arte, mas no cenário, na cartografia da arte. Então, eu sempre, mesmo quando eu fui secretária de Direitos Humanos, presidente da Fundação da Criança, que nós íamos chamar uma pessoa para trabalhar com a gente, técnico, um assistente social, eu dizia muito algo que eu vou repetir agora. As pessoas diziam assim: eu adoro trabalhar com carente, com jovem violento, com jovem com problema, com violência, ou violentado, menina pobre. Eu adoro ajudar os carentes, os necessitados, os excluídos. Mas as pessoas precisam dizer uma coisa: é que elas nunca identificavam sentimentos de potência. Entende? Nós somos muito engolidos pela violência, pessoal. A violência é uma força discursiva que ela assola. Entende? Quando você fala juventude, você quase que naturalmente associa a violência. E o que eu quis fazer aqui hoje não é desmerecendo as perguntas, pelo contrário, é dizendo exatamente que essa pulsão, esse eros e tânatos, essa pulsão de vida e morte, ela constitui a própria vida, né? Assim, é exatamente esse lugar que não é um lugar tão visível, tão discernível, que é o lugar da juventude. Então, e que essa juventude não necessariamente é geracional, acaba com 29 anos, aí é com 25, é com 29, é com 19, né? Que não é bem assim, né? E que há uma perspectiva assim, como diz o Foucault, de docilizar os corpos, de engessar as condutas, de fazer com que uma pessoa... Eu tive uma banca que é a moça do teatro, ela disse assim: uma pessoa, quando envelhece, ela perde a gestualidade. Quando você vê uma pessoa assim, como eu estou falando, porque eu não perco, porque é do meu jeito mesmo, mas a pessoa é jovem, porque quando a pessoa é criança, a criança correndo, você vai correndo atrás, para a criança não derrubar as coisas, né? Porque toda a gestualidade, o corpo, né, se traspassa. E quando a pessoa vai ficando velha, ela vai ficando constrita, né? Assim, como se fosse recolhendo sua corporalidade. Então, de forma intencional, embora eu tenha escrito no meu livro, Cartografia da Cultura da Violência, embora eu tenha passado 20 anos trabalhando com menino em situação de rua, com gangue, com galera, com torcida, com baile funk, com tudo que é de violência, eu faço questão, quando eu falo, de assinalar a ideia da potência. Por quê? Porque eu poderia chegar aqui e fazer um discurso. Tantos jovens são mortos, são negros, são de periferia. E minha juventude, meu discurso é todo esse. Eu poderia abrir uma fala, entende? Então, assim, isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa extremamente sensível a tudo isso. Só que existe eu vou dizer esse nome eu estou criando agora, tá? Um neologismo, uma tristilização do mundo. É como se nós olhássemos para as coisas e a gente não conseguisse enxergar, passasse a ser bobo, passasse a ser piegas, passasse a ser religioso, passasse a ser fútil. Enxergar potência, possibilidade de vida, de mudar, de deslocar, de perceber como isso está acontecendo, né? Então, assim, eu quero dizer para vocês que se eu passei 5 anos no morro, se tantas vezes eu tive pessoas lá comigo que 1 ano morreram, se eu entrevistei jovens de galera que diziam: eu vou morrer, estou marcado para morrer daqui a 4 meses, no geral pobre, negro de periferia, eu sei disso. Mas esse discurso está nos jornais todo dia, entendeu? E que tem que nos assolar, tem que nos mobilizar para entender o seguinte: a violência é uma força, é o que eu sempre disse. Lembro do secretário de Segurança Pública que me procurou: ei, vem cá, para dar curso na Academia de Polícia Civil.
Eu queria entender esse negócio que você vive dizendo no jornal que a violência é uma força. Eu digo, é uma força sim, é uma força que precisa, de certo modo, ela precisa, às vezes até de linguagem, precisa se conectar a algo que dê lugar a essa força, né? Eu me lembro de uma menina que vinha para o enxame e dizia que tinha sido abusada pelo pai, que era surrada pelo pai, e que eu dizia, diga alguma coisa. Eu me lembro da Maria Rita, que é o psicanalista, dizia que a palavra, ela exatamente se coloca no lugar da violência, né? Quando há palavra, não há violência, entende? Até uma mãe briga com o menino assim, menino, desce daí, obrigada, né, que agora a palmada é pra mim. Menino, desce daí, menina, a mamãe tá ficando com raiva, menina, a mamãe vai apelar, a mamãe vai ficando com raiva, a mamãe vai dar palma, quando dá, acabou essa palavra. A palavra, a violência é o refluxo da palavra. Enquanto houver palavra, potência, a violência se acanha, entende? Então o que eu estou colocando aqui é exatamente a necessidade que temos nessas humanidades de ter uma palavra que tenha corpo. Não é palavra, ó, blá blá blá, isso não existe não. Quantas vezes eu fui falar para menino privado de liberdade, para dentro de lugar de privação de liberdade, me lembro de um deles que estava de costas, daqui a pouco ele se virou e disse assim, eu fui olhar para você para ver se o que você achava. Isso eu ia saber nos seus olhos. Então, nós precisamos, assim, os data shows estão acabando com as palavras, entende? Nós temos muitos mecanismos de morte do corpo das palavras, de morte das pulsões, da criação, da arte. E nós somos engolidos todos os dias pela violência e pelo medo. Então, nosso lugar é sinalizar, denunciar, lutar pelos oprimidos, mas sinalizar a pulsão de vida em cada que permanece em cada coisa. Então, eu acho que, daí eu falei mais ou menos de todos, e Mateus é o seguinte, que no hip hop não existe essa definição de trampo, de trabalho e de arte ou lazer, entende? Até porque se nasce, isso tudo nasce na calçada. O rap é um ritmo de poesia, é uma crônica da periferia. E pensar que nós temos que aprender com tudo isso. Muito com tudo isso. Né? Eu tento levar para uma sala de aula, eu tento fazer o desafio de levar para uma sala de aula o mundo e sair da sala de aula para o mundo. Nós temos salas de aulas que são completamente bolhas no mundo e conspiração e ebulição. O professor, ele entra às vezes em sala de aula como se ele tivesse feito um pacto com qualquer tipo de adestramento. Você imagina onde ele vai começar a terminar. Isso não pode. Então vocês são... E qualquer um de nós, ninguém é só aluno não, pessoal. Nem eu só sou professora não. Nós somos gente, se ensina e se aprende em qualquer lugar que esteja, até no elevador, se a pessoa pergunta assim, essa pessoa, casal de amiga lésbica minha, são irmãs? A mãe, não, minha querida, não responde. São mulheres, são uma mulher da outra, entendeu? É em qualquer momento que você constitui tanto ensinamentos, aprendizados, construção do que é um sujeito livre, poroso, aberto, e simplesmente alguém que mude, mas mude porque o mundo muda, entendeu? Então, o lugar das humanidades, eu acho que tem que acabar, né? Agradecer novamente. Não sei se a Dani quer vir aqui, a Vlad quer vir aqui falar alguma coisa, mas dizer para vocês o seguinte, que a gente tentou vários nomes para dar essa palestra, porque eu acho que nós temos pessoas nessa universidade, pessoal, a gente não valoriza às vezes os nossos pajés, os nossos, sabe, aquelas pessoas, a gente pensa assim, fulano tem que estar na crista dos ondas, nem existe mais na crista da onda, né? Mas como é que a gente diz, hein, pessoal? Tem que estar assim, né? Para poder, na cena, né? Para poder falar com a gente. E eu aprendi algo muito bacana, que a gente queria que o Manfredo Oliveira estivesse aqui hoje, não pôde estar, o André Aguete, aprender com quem aprendeu muitas coisas na vida. E dizer que estar substituindo essas duas pessoas é uma honra, foram todos dois meus mestres, e eu sempre ajo como se houvesse na vida feiticeiro e aprendiz de feiticeiro. Eu sempre, qualquer pessoa, pode ser até a tua olhando aqui, pode ser mais jovem do que eu, que me passa algum, entre aspas, feitiço, eu estou aprendendo sempre, e isso faz com que a gente seja eternos meninos e meninas. Né? É isso, acho que o sentido maior das nossas humanidades. Né? Obrigada, e espero que a gente tenha
feito desse momento um acontecimento, como diz o Deleuze. Obrigada. Eu queria agradecer também a Glória, ela também foi minha professora, e esse livro que ela falou também marcou a minha geração. E dizer que é sempre muito interessante, e a gente vai tentar fazer isso ao longo do ano, certo? Eu também concordo com a Glória, embora ela ache que ela, de uma certa forma, ela não era digna de ser convidada, tanto que quando foi convidada ficou se negando e depois, Glória, é tu mesmo, mulher. E aí ela aceitou e aceitou de bom grado, que bom. Mas a gente vai tentar fazer isso porque eu também concordo. Eu acho que às vezes a gente fica muito querendo chamar fulano, cicrano de São Paulo, do Rio, a gente é meio colonizado nesse sentido, certo? E temos prato da casa, temos que valorizar também as pesquisas, as reflexões que são feitas aqui no Centro de Humanidades. Foi justamente por conta disso que a gente não deixou de pensar em pessoas daqui para fazer essa palestra, essa aula, essa conversa inaugural que a gente pretende que tenha em vários momentos aqui. E aproveitando que vocês estão aqui, na semana que vem a gente já vai ter um outro momento, que é com a professora Lola, a professora Irles, que vão falar sobre a questão, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, vão falar sobre a experiência em movimentos, a experiência de pesquisa, sobre a temática da mulher e da política, dos novos feminismos, certo? Então, vai ser essa discussão que a gente vai fazer aqui no Zé Albano, no dia 22, às 9 horas, e vocês vão ser todos convidados pelo Facebook e pelo e-mail. Eu queria agradecer novamente a Glória. E agora a gente vai começar, daqui a poucos minutos, a recepção aos alunos do turno noturno. Agora já é a nossa terceira jornada. Desde de manhã a gente está aqui recebendo os alunos, com muito prazer, muita satisfação, não somente os ingressantes, mas também os alunos desse início de semestre, 2016.1, que apesar de estarmos em março, né, estamos começando hoje, 2016.1, e que eu espero que seja realmente muito fértil para todos nós e que nós possamos aproveitar esse espaço da universidade como esse espaço fecundo de reflexão, de debate e de pluralidade, sempre tão importante. Enfim, é isso. Obrigada.